أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Peço proteção a Deus contra o mal do maldito demônio. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: Deus ele diz: a Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra, tanto que manifestais como que ocultais. Deus vos julgará, Ele perdoará a quem desejar e castigará a quem lhe aprover, porque Ele é onipotente. O mensageiro crê no que foi revelado por seu Senhor, e todos os fiéis creem em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os seus mensageiros. Disseram: escutamos e obedecemos, só anelamos a tua indulgência, ó Senhor nosso, a ti será o retorno. Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se-á com o bem quem o tiver feito, e sofrerá o mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condenes se nos esquecermos ou nos equivocamos. Ó Senhor nosso, não nos imponhas carga como que impuseste a nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não podemos suportar. Tolera-nos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, conceda-nos a vitória sobre os incrédulos. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam com o nosso querido mensageiro e profeta Muhammad, com seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Amém. Nós falamos sobre a tolerância, falamos sobre a conduta e o caráter do muçulmano e paramos na quinta-feira passada na sabr, na paciência. Sim, a paciência, ou então o sabr, é um conceito central dentro da religião do Islã e é altamente valorizada, sem dúvida. No Alcorão e dentro das tradições do nosso querido mensageiro, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a paciência é frequentemente mencionada como uma virtude, fadl, al-fadail, necessária para os muçulmanos. Essa virtude é de extrema importância para todos nós. Por isso, vamos colocar aqui algumas maneiras pelas quais a paciência é vista dentro da religião do Islã. Primeiro ponto, uma qualidade, a paciência é vista como uma qualidade de crentes, de fiéis. Explicando,
A paciência é considerada uma qualidade fundamental dos fiéis. Ela é frequentemente elogiada e associada à resistência em face das dificuldades e provas da vida do cotidiano. Segundo ponto, é colocada como recompensa divina. Ela é vista como recompensa divina para quem tem paciência. Explicando, o nobre livro de Deus, o Alcorão Sagrado, menciona que aqueles que exercem paciência, as-sabr, receberão recompensas de Allah, o Todo-Poderoso. Sabe-se que a paciência em momentos difíceis pode levar às bênçãos e à misericórdia do Todo-Poderoso. É vista como capacidade de superar as adversidades. A paciência. Sim, a paciência é vista como uma maneira de enfrentar as dificuldades com fé e determinação. Os muçulmanos são encorajados a permanecer firmes em suas convicções e confiar sempre em Allah durante os tempos desafiadores. É vista também, 4 pontos, como um meio de crescimento espiritual, sem dúvida alguma, para quem tem paciência. Explicando, a prática da paciência é considerada uma forma de amadurecimento espiritual e também emocional. Através da paciência, não há dúvida, os indivíduos podem desenvolver caráter, autoconfiança e sabedoria. É vista também, 5º ponto, exemplos de profetas. Sim, os profetas tinham paciência e eles são um exemplo para nós. Muitos dos profetas mencionados dentro do Alcorão, como o profeta Ayub, o profeta Jó, o profeta Moisés, Musa, são apresentados como exemplos de sabr, de paciência. Suas histórias servem como inspiração para os muçulmanos a preservar na adversidade. Queridos irmãos e irmãs, no Islã a paciência é vista não apenas como uma virtude, mas como uma qualidade essencial que fortalece a fé e promove a resiliência diante dos desafios da vida. O nosso querido e nobre profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enfatizou a importância da paciência em várias ocasiões. Ele falava para nós termos o quê? As-sabr, a paciência. Dentre algumas ocasiões que ele enfatizava, primeira ocasião, sobre a paciência durante a adversidade. Sempre, todos nós temos adversidades. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava: a grande recompensa, a maior recompensa vem com uma grande provação ou com uma grande dificuldade. Depois ele diz que quando Allah Todo-Poderoso ama, gosta de um povo, ele os testa, coloca a adversidade para eles. Portanto, quem aceita a aprovação recebe o bem, e quem se queixa sofre as consequências, ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Terceiro ponto, ele diz sobre a paciência em tempos de dificuldade. Todos nós temos tempos de dificuldade. Ele diz, o profeta que está no Bukhari sallallahu alaihi wasallam, o que é mais difícil é a paciência em tempos de aflição. Por isso, quem obtiver, obteve o grande tesouro. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terceiro ponto, sobre a recompensa da paciência. Sim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, e com certeza é apenas com a paciência que os crentes se elevam. Ou seja, ao valor da paciência em tempos de dificuldade e a recompensa que ela promete para aquelas pessoas que são perseverantes. Quarto ponto, sobre ser paciente com os outros. Eu com o outro. Por exemplo, o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o crente que mistura-se, o crente que se mistura com as pessoas e suporta as suas ofensas, é melhor do que aquele que não se mistura com as pessoas e não suporta as suas ofensas. Ou seja, eu me misturo, mas eu sou perseverante, eu me apego em Deus. É melhor do que eu me afastar ou fugir.
a recompensa é maior. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sem dúvida alguma, esses ditos refletem a importância da paciência na vida de um verdadeiro muçulmano, mostrando que, independente das dificuldades enfrentadas, a paciência é uma qualidade valorizada e muito bem recompensada por Allah, o único, o Todo-Poderoso. Na religião do Islã, as-sabr, a paciência, é uma virtude, sim, e também é vista como uma maneira de enfrentar as dificuldades, os desafios da vida com fé. Existem, então, diferentes tipos de paciência que são reconhecidos dentro do Islã, ou dentro da Sunna, ou da tradição islâmica. Primeiro ponto, é até bom anotar esse: a paciência diante da adversidade. Sabr ala ma'asiyah. Esta forma de paciência se refere à capacidade de suportar as dificuldades e provações da vida, com perdas, doenças ou dificuldades financeiras, sem perder a fé no Todo-Poderoso. Segundo ponto, a paciência na obediência. Sabr ala ta'a. Esse tipo de paciência é relacionado a preservar na realização dos atos de adoração. Atos de adoração e na obediência a Allah, mesmo quando isso se torna difícil ou desafiador. Refere-se à consistência na oração, no jejum, principalmente no Ramadã, em outras obrigações religiosas que fica difícil para nós. Mas eu me pego na paciência praticando aquela adoração. Terceiro ponto, a paciência em resistir o pecado. Esta forma de paciência envolve a capacidade de resistir à tentação de cometer pecados e desobediências, mantendo-se firme nos princípios islâmicos e evitando as ações que vão contra a vontade de Allah. O quarto ponto, a paciência no tratamento dos outros. Por exemplo, este tipo de paciência se aplica ao relacionamento com outras pessoas, exigindo resiliência ao lidar com as falhas e os erros dos outros, promovendo o perdão, sem dúvida, e também a compreensão em vez da retribuição. Sempre perdoar aquele que errar contigo. Quinto ponto, a paciência durante a espera. Por exemplo, esta paciência envolve a capacidade de guardar e ter fé, iman, nos planos do Todo-Poderoso Allah, reconhecendo que existem momentos em que as respostas ou as recompensas não vêm de imediato. Então eu tenho que saber aguardar. Se eu sou um verdadeiro fiel, Deus não mente aquilo que Ele prometeu. Praticar a paciência é visto como uma forma de se aproximar do Todo-Poderoso, ou seja, uma adoração, e se tornar mais forte espiritualmente, no iman, na fé. É muitas vezes mencionado no nosso livro, Al-Quran Al-Karim, e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como uma qualidade dos verdadeiros fiéis. A sabr, a paciência. O nosso querido Sheikh, de novo, Muhammad Saleh Al-Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, colocou as virtudes da paciência em seus ensinamentos. Sem dúvida, a paciência é uma característica muito valorizada no Islã e tem várias virtudes. Ele coloca aqui para beneficiar a todos nós. Primeiro ponto, ajuda na adversidade. A paciência é fundamental na hora de enfrentar as grandes dificuldades, as grandes provações. Ela permite que uma pessoa suporte os desafios da vida com firmeza, com determinação, com fé. Ele coloca também caminho para a salvação. A paciência é o caminho para o sucesso, para a salvação. O Sheikh, que Deus tenha piedade dele, diz e enfatizava que a paciência é o meio para a salvação e a recompensa de Allah, sem dúvida. O Alcorão menciona
que aqueles que exercem a paciência receberão recompensas sem conta, sem você perceber. Você não vai conseguir enumerar os números dessa recompensa pela tua paciência. Está na Surat Az-Zumar. Ele coloca também o desenvolvimento do caráter. Ou seja, a paciência ajuda a moldar o caráter de uma pessoa, promovendo o autocontrole e a perseverança sempre. Isso é essencial para o crescimento pessoal e também espiritual. Ele coloca também que a paciência traz proximidade com Allah, Deus, o Todo-Poderoso. A prática da paciência em situações difíceis pode trazer uma pessoa mais perto de Allah. Através da paciência, os muçulmanos podem demonstrar sua confiança e dependência total de Allah, dependência em Allah em tempos de dificuldade. Ele coloca também que Deus tenha piedade dele. A paciência traz prevenção de arrependimentos. Ser paciente pode evitar reações impulsivas que podem levar a arrependimentos mais tarde. A paciência permite uma resposta mais ponderada e sábia às situações desafiadoras do dia e da noite. Ele coloca também que a paciência traz a recompensa na vida aqui e na outra, que é a principal. Ele diz, além das recompensas nesta vida, a paciência promete recompensas na vida após a morte, conforme enfatizando em várias passagens do livro de Deus. Essas virtudes são algumas das lições que podem ser extraídas, assim, do nosso grande mestre Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, sobre a sabr, a paciência. As reflexões podem servir na orientação para fortalecer essa valiosa qualidade na vida diária de um grande muçulmano que quer praticar o Alcorão e a Sunna do nobre profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Na religião do Islã também é colocado a paciência, como Sheikh Bin Baz, que Deus tenha piedade dele, e outros virtuosos colocam, como o muçulmano vê a paciência. Então é bom a gente estudar todos ou alguns sábios importantes que falavam sobre isso. Ele coloca assim: a paciência é considerada uma forma de adoração e ela é associada à fé. E os muçulmanos acreditam, quanto mais paciência, mais próximo de Allah e mais recompensados serão. Ele coloca também que a paciência é vista como um meio de proteção contra a raiva e o desespero. E muitos de nós têm raiva e entra no desespero em momentos de grandes dificuldades. Então a paciência, quem pratica, vai colocar clareza no assunto e calma. Ele coloca também uma forma, como falamos, igual o Sheikh Ibn Uthaymin fala, uma forma de crescimento pessoal. Ou seja, cada vez que eu tiver mais paciência, eu vou crescer espiritualmente. E ele coloca como devemos adquirir então essa paciência tão boa e nobre. A gente já sabemos que é boa. Como adquirir a paciência? Dentre os pontos para adquirir a paciência, um deles é algo chamado du'a, súplica. Pedir a Deus que conceda a paciência é uma prática comum. Fazer orações pode ajudar a fortalecer a fé e a conexão com o Todo-Poderoso, e assim você vai ter paciência. Sempre que tiver adversidade, problemas, primeira coisa, suplica a Deus, ou então escuta o que Deus diz: wasta'inu bis-sabr was-salah. Peguem ajuda na reza e na oração, na paciência e na oração. Um outro ponto para adquirir paciência, ele fala reflexão e meditação. Como assim? A contemplação sobre a vida e os desafios pode ajudar a entender melhor as situações e adotar uma perspectiva mais de perseverança.
paciente. Para adquirir a paciência, ele falava confiar na sabedoria de Deus. Como? A crença de que tudo acontece por um propósito divino, é fundamental para nós. Entender que as dificuldades são testes de fé e pode ajudar a cultivar a perseverança, a paciência. Outro meio para adquirir a paciência, apoio da comunidade. Como assim? Estar em contato com os outros muçulmanos. E receber apoio pode ser benéfico, sim. Compartilhar experiências, aprender com os outros, pode inspirar a prática de paciência e colocar mais humildade. Outro ponto para ter paciência, estudar bastante o livro de Deus, Al-Qur'an Al-Karim e vários ditos, Ahadith, do profeta Muhammad. Ler e refletir sobre as histórias dos profetas e outras figuras religiosas e virtuosas que exibiram paciência, sabr, pode servir sempre como um exemplo para nós seguirmos. Um outro ponto que vai ajudar a gente a exercer a paciência, a prática da meditação. Técnicas que promovem a atenção plena podem ajudar a acalmar a mente e desenvolver a paciência em situações estressantes. Cultivar a paciência é um processo contínuo, sem dúvida, e cada um pode encontrar suas próprias maneiras de desenvolver essa qualidade importante. Treinar a paciência é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio de práticas e técnicas específicas, como disse os grandes sábios, que Deus tenha piedade deles. Eles colocam também, para isso, as grandes práticas para nós obtermos a paciência, práticas de atenção plena, ou seja, reservar alguns minutos por dia para meditar, ou recordar de Deus, ou ler o Alcorão, focar. Eles falam também de como está a respiração, os pensamentos, observando sempre ajuda a aumentar a sua consciência e aceitar o momento presente. Os sábios falam que exercícios de respiração, ou seja, praticar a respiração lenta e profundamente quando sentir uma impaciência, você faz o teste da respiração e vai meditando, sempre recordando de Deus. Um outro ponto para adquirir a paciência, os sábios falam, reconhecer os limites. A vida pode ser imprevisível. Aceitar que nem tudo sairá como planejado pode ajudar a desenvolver a paciência ou a perseverança. Outro ponto, evitar a pressa, não se apressar para as coisas. O profeta já falou sobre isso, como é lembrado. O Shaitã gosta da pressa, o verdadeiro fiel é cauteloso. Aprender a desacelerar, permitindo-se o tempo suficiente para realizar as tarefas. Isso vai ajudar a evitar a frustração quando os resultados não vier rapidamente. Os exercícios de reflexão é manter, os sábios falam também, um diário onde você pode escrever sobre situações que testaram a sua paciência. Refletir sobre essas experiências pode ajudar a entender os seus gatilhos e a desenvolver as respostas mais pacientes. Outro meio de obter paciência, a gratidão. Ou seja, listar coisas pelas quais vocês são gratos. Focar no positivo vai ajudar a manter a calma em momentos de frustração que temos. Praticar a empatia também ajuda a ter paciência. Colocar no lugar do outro. Tentar entender as perspectivas das outras pessoas. Isso pode ajudar muito a desenvolver mais a compreensão e a paciência em momentos de dificuldades. Agir com compaixão,
Quando alguém agir de forma impaciente, pratique compaixão com essa pessoa, lembrando de que todos enfrentam desafios. Aceitar a imperfeição. Os sábios colocam, reconhecer que os erros são parte do aprendizado. E isso pode ajudar a suavizar a frustração, em vez de esperar a perfeição, abraça o processo de crescimento a todo momento. Fazer bastante exercícios físicos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: "Al-mu'minu qawi khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if." Um verdadeiro crente, o crente forte, é mais amado perante Deus do que o crente fraco. Lógico, aí está a força da fé, mas também entra a força física de você treinar o seu corpo, fazer exercícios. E os sábios colocam atividade física regular, exercícios de relaxamento, caminhadas, esportes, ajudam a liberar a tensão e promovem uma mentalidade mais calma e pacífica. Eles colocam também a conversação, compartilhar os seus sentimentos, conversar com pessoas como familiares, amigos, sobre suas frustrações, pode ajudar a aliviar a tensão. Às vezes, obter conselhos ou apenas ter alguém ouvindo pode fazer uma grande diferença. E o profeta falou isso, e Deus falou no Alcorão Sagrado, sempre que for tomar uma decisão, fazer shura bainakum, fazer o conselho entre vocês, uma reunião, para escutar opiniões diferentes. Eles colocam também que Deus tenha piedade deles, fazer contagens devagar, ou seja, tipo, se fala Bismillah, aí conta quantos Bismillah está falando, Alhamdulillah, Subhanallah, usar masbah no dedo, na masbah, mas fazendo isso frequentemente. Desenvolver a persistência em desafios gradativos, colocar em situações que exija paciência, por exemplo, como aprender uma nova habilidade, ou até mesmo um hobby que leve tempo para dominar. Isso os grandes sábios já faziam. Às vezes eles saíam daquela técnica de ficar estudando, ensinando, eles iam para o hobby. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia isso. Algumas vezes ele pegava e subia no camelo, ou na sua camela, a sua esposa Aisha no outro camelo, e eles apostavam competição, corridas. Praticar a aceitação, aceitar o que não pode controlar. Devemos aceitar aquilo que nós não podemos controlar. Às vezes a paciência vem de aceitar que certas situações estão além do seu controle. Praticar a aceitação pode reduzir, sem dúvida, a frustração. Incorporar essas técnicas, os sábios falam, incorporar essas técnicas em sua rotina diária pode ajudar a cultivar e fortalecer muito a perseverança, a sabr, a paciência ao longo do tempo, tornando uma parte natural de sua vida. O nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou várias súplicas e orações que podem nos ajudar em momentos de necessidade, incluindo pedir paciência e perseverança. O duá para paciência. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava: Rabbana ighfir alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala ما قدمنا أو على قوم الكافرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falava assim numa das suas súplicas: ó Senhor nosso, derrama sobre nós a paciência e fortalece nossos pés e ajuda-nos contra o povo descrente. Sempre pedir para Deus fortalecer, para nós termos paciência. Você recitar a Surat al-Fatiha também é algo que pode trazer a paciência para você. Pedir orientação ou pedir ajuda de Allah em todas as questões, inclusive em buscar a paciência nas dificuldades. O que a gente fala? Ihdina sirata al-mustaqim. Ó Allah, guiai-nos à senda reta.
fazer ou copiar os nossos antecedentes virtuosos, os profetas e mensageiros. Por exemplo, a súplica do profeta Ayub, do profeta Jó, que é um exemplo de paciência e perseverança, a sua súplica durante o sofrimento, quando ele falava: Inni masani ad-dur wa anta arhamu ar-rahimin. Ó Allah, a aflição me atingiu e tu és o mais misericordioso dentre os misericordiosos. Fazer súplica: Allahumma inni as'aluka sabran, ou vários tipos de súplica. Ó Deus, eu te peço perseverança. Ó Deus, coloque paciência dentro da minha alma, dentro do meu coração. Sim, súplicas vai nos ajudar se você realmente quer ser um indivíduo, uma pessoa que tem paciência. Então esses assuntos sobre a paciência foi colocado pelos sábios e eruditos do Islã, muitos deles pelo Sheikh Bin Baz e pelo Sheikh Al-Uthaymin, que Deus tenha piedade deles e faça nós alcançarmos verdadeiramente a paciência. Não fique só na teoria e fique na prática, inshallah. Agora quem quiser abrir e falar alguma coisa, estarei à disposição. Tá me olhando, chega. Não, Chega, já olha pra minha Graças. cara. Não, tá tudo certo. Não tem dúvida sobre isso. fala daí então. Pode ser. Algumas dessas práticas aí, como mindfulness, como a questão plena, mindfulness, são bem interessantes, né, para te trazer para uma coisa. Só que só isso, só essa prática dessa plena já envolve bastante coisa e daria uma aula grande, né? Assim como vários outros temas que foram colocados aqui. Então, é interessante também conhecer um pouco de algumas